discussão interessante sobre a física do movimento circular uniforme, nós já vimos bastante coisa sobre o movimento circular uniforme. Vimos o que é período, o que é frequência, como é que se calcula a velocidade linear, escalar ou tangencial, que era aquela que a gente já conhecia. Vimos uma coisa nova, que é a velocidade angular. E isso tudo era cinemática, de certa forma. Como calcular a velocidade, 2πr sobre tesão ou vezes f, já que a frequência é o inverso do período. Velocidade angular, 2π sobre tesão ou vezes f, já que a frequência é o inverso do período. V igual a ômega vezes r, a relação entre velocidade linear e velocidade angular. Basicamente essas as fórmulas mais importantes vistas até agora. Te mostrei acoplamento de polias ou rodanas, quando o acoplamento é por correia ou por contato VA igual a VB, quando o acoplamento é por eixo ômega A igual a ômega B, mas isso não é fornecido no vestibular, porque é uma ideia que se cobra do aluno. Agora nós vamos começar a aplicar as leis de Newton aqui num corpo. Imagina, vou pegar aquele barbantezinho esticado com a pedrinha, né, girando sobre a minha cabeça, sem mexer a mão, então tem que ser um círculo perfeito. E a pedra continua, então estamos desprezando a resistência do ar. Pô, peraí, a velocidade da pedrinha, vamos supor que em módulo é constante. Naquele momento ela apontava para lá, né? Sempre tangencial ou tangente a trajetória. Aqui a velocidade também é tangente, tem que ter o mesmo módulo, então tem que ter o mesmo tamanho esse vetor. Tranquilo? Vamos supor que esse cara andou uma distância angular θ. Sei lá, 100 graus, tá vendo? Um pouquinho maior que 90, né? Uns 100 graus. O que é calcular a aceleração de um sujeito? É fazer a variação da velocidade com o passar do tempo. Beleza. O que é a variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade... Pois é, tu vê, ó, a velocidade final era aquele vetor lá. Velocidade final, esse é o V final. Menos o V inicial, como é que se subtrai vetor? Menos o V inicial é o contrário, concorda comigo? Certo? Aí seria bundinha na cabecinha. Então tu vê, essa aqui é o menos V inicial. Quer dizer que o final menos inicial é isso aqui, né? Isso aqui é o famoso delta V. Se nós formos ver esse delta V, já que ela foi daqui para cá, né? A gente pode dizer que se o ângulo fosse menorzinho, né? A gente poderia dizer que esse delta V está apontando para o centro, né? Concorda comigo? Pois é, olha só. É porque eu fiz uma variação de posição muito grande. Por isso que talvez seja difícil perceber que aponta para o centro. Eu vou fazer uma variação de posição menor para ficar mais claro. Vou pegar a circunferência. O corpo estava inicialmente aqui. E daqui a pouco ele já está aqui. Ele andou um ângulo θ. Ele tinha uma velocidade que eu chamei de velocidade inicial. E tem uma velocidade que tem o mesmo módulo, mas é a velocidade final. Se eu quiser calcular o ΔV, vai ser velocidade final, agora ela está menos inclinada. Velocidade final, menos a velocidade inicial. A velocidade inicial aponta para cima, então o menos VI aponta. Se eu quiser, eu posso fazer bundinha com bundinha também, não posso? Que aí é o método paralelogramo. Para achar o ΔV, pontilhada paralela, e aí o ΔV, né, aponta no sentido do vetor resultante. Vamos ver, pontilhada paralela. Esse aqui que seria o vetor ΔV, né? Esse vetor ΔV, ele é a variação de velocidade daqui para cá, né? Eu não vou representar ele aqui nem aqui, eu vou representar ele no meio. Esse ΔV, cara, ó, tu vê, mesmo fazendo na mão, ele está apontando aproximadamente para o... Por isso que essa aceleração é do tipo centrípeta, porque aponta para o centro, para justificar o nome dela. Senão não viraria, né? Senão não viraria, senão se o cara está andando para lá,
Se ele tem aceleração para lá, ele aumenta de velocidade. Se ele tem aceleração para lá, ele diminui. Então a aceleração para fazer o cara fazer a curva sem mudar o valor da velocidade, tem que fazer 90 graus, né, com a velocidade. Então mais uma justificativa para a aceleração centrípeta ser sempre perpendicular à velocidade. Então primeiro eu só fiz o desenho vetorial para justificar por que o ΔV aponta para o centro e por que a aceleração se chamará centrípeta. Por que a aceleração se chamará centrípeta? Não, professor, vamos supor aqueles jogos do Olímpico. O cara tá lá e pega aquele... O martelo? É, o martelo sai girando. Se ele tiver uma aceleração maior, tipo, no momento que ele vai girar, ele tipo, fica acelerando mais rápido, onde a pedra vai? Olha, eu vou te confessar que o que importa, na verdade, não é só a aceleração. Porque um lançador pode chegar a uma velocidade maior mais lentamente. Um lançador pode dar 3 voltas e arremessar o martelo. O outro pode dar 5 voltas e arremessar o martelo. Se o cara que der 5 voltas, mesmo com a aceleração menor, conseguir uma velocidade final maior porque ficou mais tempo acelerando, ele vai arremessar mais longe. Ou seja, o que importa naquele momento, além da técnica, do momento certo de soltar o martelo, do ângulo de soltar o martelo, que deve se aproximar de 45 graus, além de tudo isso, o que importa é a velocidade que ele atingiu o martelo na hora que ele larga ele. A velocidade de arremesso. Certo? Então é ângulo e velocidade. Como o cara não vai ter energia muscular para ficar um tempão girando e aumentando de velocidade, a aceleração acaba importando também, né? O cara não vai ficar 5, 6 voltas, ele vai dar 3 voltinhas, o cara ficaria tonto, né? Perderia a noção exata de aonde arremessar o martelo, né? Brutalidade aqui, eu nunca vi, cara, impressionante, né? Só grosso, né, cara? Dá raiva de ver os caras, o cara vai lá e arremessa aquela porcaria que tem, né, um peso considerável para pessoas normais que nem nós, né? Mais de 50 metros de distância, né, cara? Tem que ser muito grosso para fazer isso. Show de bola. Galerinha, olha só, eu quero deduzir a fórmula para vocês. Uma hora eu fiz a análise do corpo saindo daqui para cá, aí depois eu encurtei a análise vetorial, né, daqui para cá. Eu acho ainda que para facilitar mais ainda o entendimento de vocês, o ideal seria fazer assim, ó, pegar o corpo que está aqui e levar esse corpo até ali, porque aí a distância é de 90 graus. Professor, pois mas não. Independente de qual seja a distância dos vetores, estou fazendo dos dois jeitos ali, vai sempre apontar para o centro. Né? Sempre vai apontar para o centro. A única cuidado que tem que ter para verificar isso é que já que eu estou pegando a variação de velocidade daqui para cá, o vetor ΔV vai ser representativo no meio dessa trajetória, né? As duas vezes no meio, aí acaba errando. Aí não, aí na verdade tu não vai perceber que a aceleração é centrípeta se não botar bem no meio. Quando for uma volta inteira, E aí, qual é o ΔV de uma volta toda? zero. Perfeito. Ou seja, a aceleração centrípeta ela ocorre instantaneamente. Se eu for calcular a aceleração depois de uma volta completa, vai dar zero. Porque o vetor velocidade no final e o vetor velocidade no início, que vai ser igual coincidir, né, vai dar zero. Perfeita observação, muito legal. Daria para fazer uma bela pegadinha de vestibular, né? Podemos dizer que a aceleração resultante, movimento circular uniforme, depois de uma volta toda, é zero, vai dar zero. Saca? Perigoso isso aí, né? Olha só, galerinha, vê se vocês concordam com o que eu vou fazer. Um triângulo de vetores representando o vetor ΔV. O que é ΔV? É o vetor V final menos o vetor V inicial. V final é horizontal. Tudo bem para vocês? Se o V inicial é vertical e aponta para cima, quem é o menos V inicial? Obrigado. Então o vetor ΔV sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é o vetor ΔV. Como a variação ocorreu daqui para cá, esse vetor ΔV vai ser honesto se eu representar ele bem no ponto médio. Tudo bem para vocês? Aceitável que está apontando para o centro, o ΔV? Sim. Já que o ΔV aponta para o centro, a aceleração também aponta para o... E o nome dela fica? Mas não é o que eu quero. Esse triângulo aqui é um triângulo geométrico, bonito, triângulo retângulo, inclusive. É possível aí, tipo, a gente ter uma aceleração centrípeta negativa, a aceleração centrípeta negativa? Pois é, né, cara? Só se tu considerar, combinar com alguém o seguinte, ó, o vetor apontando para lá é mais, o vetor apontando para cá é menos. Só que essa fórmula, ela só vai nos entregar o módulo, porque o número elevado ao quadrado sempre ficará positivo, né? Ótima observação, meu. Muito bom. Vocês aceitam que se eu disser que existe um plano cartesiano aqui, eixo x e eixo y, eu poderia dizer que esse aqui é o vetor posição inicial da bolinha?
né? Sai do zero, vai horizontal para esse aqui é o vetor posição inicial. Vou chamar de x inicial. Esse aqui seria o vetor posição final. X final. Concorda comigo? E isso aqui seria o delta x, né? Vamos ver se é isso mesmo? Final, vetor final, x final, menos x inicial. Se o x inicial é para lá, o menos x inicial é para cá, né? Concorda comigo? Menos x inicial, pontilhada paralela, pontilhada paralela. Esse aqui é que é o vetor delta x, ou variação da posição vetorial. Em vez de fazer bundinha com bundinha, poderia muito bem ter colocado bundinha na cabecinha, dá no mesmo, né? Vocês concordam que o módulo disso aqui é o raio da trajetória? Esse triângulo não é também um triângulo de 90 graus? Vocês aceitam que esses triângulos são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes têm seus lados Legal. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Como é que eu faço agora para achar essa aceleração? Se é uma semelhança de triângulos, eu posso dizer que hipotenusa dividido por hipotenusa, cateto dividido por cateto. Então deixa eu ver, ΔV hipotenusa desse triângulo, dividido pela hipotenusa do outro triângulo, ΔX é igual ao cateto desse triângulo, V, posso fazer em módulo, né? Dividido pelo cateto desse outro triângulo, que a gente chamou de X. Não, é que ele sai do primeiro. Ó, vou fazer de novo aqui. Posição final. Posição final é essa aqui, X final. Menos posição inicial, bundinha na cabecinha. Menos X inicial. O que é a soma de vetores? Sai do primeiro e vai até a extremidade do ΔX, tá certo? É que na hora que eu fui trocar um dos vetores, eu troquei o vetor errado, pode ter te confundido na hora de raciocinar. Esses triângulos são como a velocidade muda em módulo, então esse comprimento V é igual a esse comprimento V aqui, né? Esse tamanho aqui é o raio da circunferência, né? R e R. Triângulos semelhantes têm seus lados. Hipotenusa dividido por hipotenusa é igual a cateto dividido por cateto. É um raio. Isso, aí nós vamos poder chamar de R isso aqui, né? Isso aqui nós vamos poder chamar de R. E olha o que eu vou fazer. Será que eu tenho o direito de dividir ambos os lados por ΔT? Eu tenho o direito de pegar uma igualdade e dividir pelo tempo ambos os lados? Eu posso multiplicar por 1000 ambos os lados, multiplicar por π, por raiz de 2, porque se há uma igualdade e eu faço a mesma operação dos dois lados, continua? Eu vou dividir por ΔT à esquerda e vou dividir por ΔT à direita. ΔX está dividindo, passa? ΔV dividido por ΔT é igual a V vezes ΔX, que divide R ΔT. O que é ΔV sobre ΔT? A aceleração, que nesse caso que aponta por cento, nós chamaremos de... Isso é igual a V sobre R. O que é distância sobre o tempo? Variação da distância dividida pela variação do tempo. Velocidade, né? E V vezes V está deduzido. V é um quadrado sobre R. Essa dedução do V, cara, é uma dedução que é simples, na verdade. Só que a primeira vez que tu vai fazer, outra, tu vê, não estava decorada. Eu não sabia se ia sair natural dessa vez. Eu faço isso há alguns anos já. Mas tu vê, eu preciso parar para pensar, eu preciso desenhar os vetores, eu preciso fazer com carinho, preciso olhar a semelhança de triângulo, aí depois tem que lembrar ainda que tem que dividir ambos os lados por ΔT, tem que saber que ΔV sobre ΔT é aceleração e ΔD, ou ΔX, né, sobre ΔT é velocidade. É uma dedução que se cai numa prova de vestibular, né, deduza a fórmula da aceleração centrípeta. Isso aí não dá 10% de acerto nunca. Ou seja, a cada 100 jovens, mas muito menos de 10, 2 ou 3 conseguem fazer. Se tu treinar, até o terceirão tens que aprender isso, certo? Não seria normal numa prova de primeiro ano pedir para o aluno saber isso, mas no terceirão já seria legal
que tu já tivesse trabalhado um pouco mais isso. Até o terceiro nós temos que aprender a deduzir, inclusive, a fórmula. Pode perguntar. O delta X pode ser delta R também? Podia ser delta? R também? Sim, poderia ser. Na verdade, o que importa é que o aluno entenda que delta X é uma mudança de posição. E a variação da posição com o passar do tempo é a velocidade. Certo? É isso que importa. No vestibular da UFSC cai dedução de fórmula. Começou a cair discursiva, já uns 3 anos atrás começou a cair questão discursiva. Mas eles não têm pedido dedução ainda. A maioria das vezes é uma questãozinha clássica, assim, não é algo mais pesado. Mas está na hora de começar a dar uma apertada, então pode começar a Mas que acontecer. tipo de questão clássica então? Olha, cara, de física, teve uma que ele dava lá a massa da substância, quantidade de da matéria de vocês, que a matéria que caiu ano passado, foi, ano retrasado, aliás, foi que macete e que moleza, que nós vamos ver ano que vem. Que é quantidade de calor sensível. O que é quantidade de calor? M é massa, C é calor específico, ΔT variação de temperatura, L calor latente. Descobrir quanto de energia precisa para esquentar água de 20 graus a 80 graus, 1 kg de água. Ou quanto de energia uma fábrica de gelo precisa gastar para criar 2 toneladas de gelo, né? E etc e tal. É quantidade de calor, foi ano passado. Deixa eu ver uma que tem a ver com a matéria de vocês. Nos últimos anos tem caído mais coisa do segundo ano. Mas pode cair uma de aceleração, dar lá um corredor, uma corrida, como aconteceu algum outro ano, mas não na discursiva. E aí pedir para tu calcular a aceleração, calcular a força resultante toda no cara, fazer o física meu amor. Então não tem aparecido deduções, é mais continha para o cara fazer. Numa dessas veio um erro absurdo, inclusive. No ano que eu fiz, o cara pedia para calcular o calor específico do corpo. E calor específico não é uma característica de um corpo, é característica de uma substância. Tu vê o cara que é doutor, escritor de prova da UFSC, errou na física ultra básica. Eu fiquei tão chateado com aquilo que eu fiz a correção na prova, né? Eu fui lá e falei, não, ó, é importante salientar que tem um erro conceitual gravíssimo na prova. E fiz a correção e me deram todo o ponto. Ou seja, o corretor reconheceu que ele fez cagada ao perguntar para a criançada, né, que qual é o calor específico do corpo. A pergunta seria qual é o calor específico da substância que compõe o corpo. Foi anulada a questão. Não foi anulada a questão. Então tu vê, a questão vem com erro, mas não quer dizer que ela vai ser anulada, né? Porque dava para calcular o que ele pediu, ele só pediu de maneira conceitualmente errada. Né? É um crime isso contra o jovem. Tem jovem que está aprendendo durante a prova. Tem jovem que está usando a prova e está aprendendo. E aí se tu bota uma coisa errada para ele, ele pode aprender errado, né? Não é legal. Pessoal, mas a parte mais bonita ainda está por vir. Globo da Morte. Recentemente tivemos problemas com o Globo da Morte na região. Certo? Um globista lá bateu no outro, sorte que só quebraram os dedos lá, nada demais. Vamos entender por que o Globo da Morte funciona. Primeiro, força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. E se eu quero calcular a força centrípeta? Ah, como faz sentido? E qual é o módulo da aceleração centrípeta para um cara em MCU? V ao quadrado? Em alguns vestibulares o cara já vem com a fórmula da força centrípeta pronta. Eu acho uma pena. Eu acho que o legal seria colocar aquilo no formulário para o jovem e colocar isso no formulário para o jovem. O jovem iria perceber que se a força é no eixo X, a aceleração é no eixo. Se a força é centrípeta, a aceleração é. E aí ele pega a fórmula, engata no lugar do Azinho e fica a fórmula assim, é bonitinho. Então vamos imaginar um cara que está fazendo um looping assim, bem legal. Pode ser os caras do Beto Carreiro, em homenagem aos nossos amigos. O cara vai lá e completa a volta, né? Por quê? Como? Como é que o filho da mãe não cai, cara? Que a velocidade é suficiente para ter força centrípeta. Ótimo, gostei, mas... velocidade supera a Pois é, cara, que história é essa? Né? Vamos fazer diagrama de corpo livre. Qual é o diagrama de corpo livre pro cara que está lá em cima no loop? Ele supera a mesma gravidade. Peso para baixo. Tem o peso atuando para baixo. A normal para cima. Não, a aceleração para baixo. Pode até ter uma que tem normal do ar, mas não. A E a aceleração que é seguinte é pra baixo. O que é força normal? É a força que uma superfície Aí você faz em um corpo sempre perpendicular. A superfície está em cima, cara. A normal está atuando para baixo. Mas é menor que a outra. E qual outra força? Nenhuma. Legal, bacana ter falado isso. A centrípeta, na verdade, é a resultante das forças de um cara que faz curva.
Ela é uma força tipo peso ou uma corda. Por exemplo, nesse caso, quem está fazendo o papel de centrípeta é a normal e o peso. Que viagem, cara. Não tem força nenhuma empurrando o cara para cima. Como é que ele não cai? É a inércia. A inércia está contrabalanceando o peso e a normal. O que tu acha que pro globista lá que está fazendo, o que é o pior? Qual é a situação limite que ele quase caiu? Velocidade baixa a ponto de quê? O que tu acha que vai acontecer com a suspensão lá em cima da moto ou com a sensação dele lá na hora que ele chegar lá no topo? Ele vai falar pro cara, na última volta eu senti que a moto, quase caiu. Ele ia meio que frear com medo, assim. Será que o peso ia diminuir? Não, O peso não vai diminuir, a terra não vai pensar, tadinho, vou puxar ele menos para não cair. a inércia vai quase igualar com O que será que acontece no momento em que ele quase cai? A normal diminui a zero. É quando a roda da moto quase descola da rampa. A suspensão vai estender e vai sentir o friozinho na barriga. Ou até dá uma descoladinha a moto, até dá uma desencostadinha e depois já encosta de novo, já que ela veio aqui assim, né? Quase caiu, mas aí encostou de novo na pista. Ou seja, o caso perigoso para o globista é quando a normal é... Isso é que é um perigo. Nesse caso, a única força atuando no cara lá em cima seria o peso. Quase descolou. Deixa eu tirar aqui um milímetrozinho. A roda do... Nesse caso, quem é que está fazendo o papel de força centrípeta então? Só o peso. Esse é o caso perigoso. Como é que se calcula a força centrípeta? mv ao quadrado e peso. Corta as massas, está dividido, passa. E ao quadrado passa? Pronto, é assim que o engenheiro calcula que velocidade o globista deve ter para poder jogar a moto para cima, tendo certeza que ele não cai. Depende do raio, então. Depende do raio e da gravidade. Depende do raio e da gravidade. O legal, para não ficar top em física, ele tem que se lembrar que no caso limite no globo da morte, a normal cai a zero. Nesse caso, quem é que faz a grade de força centrípeta? Iguala peso com força centrípeta no formulário. Pronto, corta as massas, isola o V. Tem aluno que tem mais dificuldade em física, ele prefere ir decorado. Raiz de RG. Globo da morte, raiz de RG. Ele já vai com a fórmula, globo da morte, qual é a velocidade mínima? Ele já pega e puf, raiz de RG, já mata a questão. Tudo bem, acontece, tem gente que vai ter mais dificuldade em física, vai se agarrar nesses detalhes. Como até o final vai ter um mundo da física para te explicar, o ideal é que tu vá aprendendo a raciocinar e faz o raciocínio na hora. Se for preciso. Professor, a gravidade ela muda minimamente de um ponto para outro do planeta. Chega a ser suficiente para dar alguma diferença no globo? Nesse caso não. A diferença daqui para cá seria, sei lá, na quarta ou quinta, sexta talvez, casa após a vírgula. Eu não digo tipo do início do globo até o final, eu digo se ele tiver no globo no Brasil e sei lá, outro Entendi. Um globo no polo, um globo no equador, que seria a diferença. Mesmo nessa situação, variaria de 9,82 para 9,75 metros por segundo ao quadrado. No equador, a gravidade é um pouquinho menor, 9,75. No polo, a gravidade é um pouquinho maior, 9,82. Por dois motivos, achatamento da Terra e giro do planeta, certo? Ou seja, é 0,07 metros por segundo ao quadrado de diferença. É muito pequena a diferença. Outra, o cara quando faz esse cálculo, ele o engenheiro falou, amigos, para tu fazer a brincadeira do globo da morte, primeiro tu começa no horizontal, na hora que tua moto tiver uns 60 por hora, tu pode botar para cima que vai fazer a curva. Ele fez o cálculo, era 45, entendeu? Ele foi lá e botou uma margem pro cara, ó, tu vai a 60 que não tem como tu cair. Ou seja, o globista não vai bater o 46, agora eu posso ir. Não, ele vai botar uma margem, certo? Porque senão a coisa fica perigosa. Senão ele pode não cair, mas a moto pode fazer uma curva assim, ó. E aí dá uma pancada aqui, entendeu? Ele não vai lá e cai assim, até porque ele tem inércia, entendeu? Mas se a curva que a moto for fazer for um pouco menor que a curva do globo da morte, aí ele já vai se arrombar na chegada aqui, vai dar com um bico aqui, vai ser até feio. No que aconteceu no caso dos caras, não foi que a velocidade era insuficiente e ele caiu. É que bota 3 neguinhos para circular, um assim, outro assim, outro assim. Aí basta um deles dar uma distraidinha, né, um piscar ali de olhos, raspa um no outro e aí pronto, né. Aí para completar bota uma guria lá no meio, né, uma guria seminua para chamar a atenção da plateia lá no meio, enquanto os caras ficam aquela barulheira toda, um se distrai, ou tomou um goró antes, acabou. Já era. Mas qual a diferença ser de noite, de dia, à tarde?
tá de repente preocupado com as influências do resto da posição do planeta, de repente uma coisa desse tipo. Essas diferenças seriam tão diminutas que seriam desprezíveis. Boas colocações. Aquele que é uma bolinha fechada e tem várias módulos, um carro que é menor? É isso, o globo da morte é isso. Tá? Na verdade é o seguinte, o fato de o raio ser menor exige uma menor velocidade, né? Pega um globo da morte grande e pega um globo da morte pequeno. No globo da morte maior, o raio da curva era 4 vezes maior do que no globo da morte menor, no circo Asdrubal Vostok. E aí eu pergunto, qual é a diferença entre a velocidade mínima necessária para completar o globo grande e o globo pequeno? Quase. Isso, raiz de 4, 2. Ou seja, a velocidade é diretamente proporcional à raiz do raio. Se o raio quadruplicar, a velocidade só tem que dobrar para completar o globo. Essa é uma pergunta bonitinha, que não exige cálculo, né, mas exige o conhecimento de que varia com a raiz quadrada do raio. Show de bola. Além do globo da morte, deixa eu ver o que mais que a apostila trouxe. Força centrípeta. E se o raio só dobrar? E se o raio dobrar? O que deve acontecer com a velocidade? Tem que aumentar a raiz de 2, né? Ou seja, a raiz de 2 é 1,41, 41% só vai precisar aumentar a velocidade se o raio dobrar. Certo? Outra pergunta bonita. Falou do globo da morte, lá na página 47, tem até uma foto do globo da morte de verdade, parece um circo mais chique do que aquele que eu fui. Porque os globos da morte que a gente vai ver no circo por aqui, pelo amor de Deus, dá até medo, porque o globo está se despedaçando, tudo enferrujado, as motos são tudo caídas aos pedaços, e ali não, olha só, as motos até alaranjadas. Agora olha só, curva na horizontal está faltando ainda. Curva na horizontal, como é que a gente calcula qual é a velocidade que teu pai pode ter na curva para o carro não escapar? Vamos fazer esse cálculo agora, é a última formuleta a ser deduzida. Essa é a super elevada. Já que tu falou, e essa super elevada é só no terceirão que a gente trabalha, tem um vetorzinho um pouco mais chato. Para a curva super elevada, tipo a Fórmula Indy, né? Que é pista oval, o carro está bem inclinadão. Por que a gente inclina a pista? Para o carro poder fazer a curva mais veloz ainda, sem depender muito do atrito do pneu contra o chão. Certo? Sem virar. Sem encapotar também, mas principalmente para o do atrito do pneu. É raiz de RG tangente de θ, onde o θ é o ângulo de super elevação da curva. Para tu calcular a velocidade, então, para o cara poder fazer uma curva super elevada, mesmo com óleo na pista. O pneu podia ter 0 atrito com o chão. Se o cara faz a curva com essa velocidade, ele não escapa da curva. Não estou entendendo, professor. Tem uns viadutos em São Paulo que são tão bem construídos que tu chega com um carro lá. Viaduto assim, lá, faz uma curvona, outra curvona, te derruba em outro lugar. Tu solta o volante. O carro faz o viaduto. O engenheiro calculou a inclinação, pela própria inclinação o carro é jogado para dentro da curva. Se tu faz com a velocidade que está na placa do viaduto e solta o volante, o carro faz todo o viaduto sozinho. O cara dormiu no volante, ele não bate dentro do viaduto, bate lá fora no viaduto. Não é que engenheiro é bom, é porque ele fez normal, engenheiro normal. Olha que os nossos são ruins, os nossos são muito ruins. Então, por exemplo, tu pega ali na saída de Floripa. Saída, né, tu vai sair da Via Expressa e tu vai contornar para ir para o sul, para Laguna, Imbituba, Grande Imbituba. Certo? Quando tu vai fazer aquilo, é uma doença aquela curva. Aquela curva é uma doença. Tu começa girando o volante, tu para no meio da curva, volta, e depois tu gira mais o volante, volta. Tem que fazer isso com o volante para fazer a curva. O engenheiro é calcular isso, básico. O engenheiro assim, o engenheiro meia boca, ele sabe que para uma curva ser bem feita com o carro, o engenheiro calcula a curva para o cara girar com o volante com velocidade constante até o meio da curva. Chegou no meio da curva, tu para o volante e volta ele com a velocidade constante de novo. É super confortável para o motorista fazer a curva bem calculada, sacou? Tu tá lá, tu faz isso, para o volante, faz isso e já tá na reta de novo. Se o cara tem que ficar fazendo isso, ai meu Deus, né? É um piloto, né? Não era para ser um rally, era para ser uma viagem de família. Então tu vê, se o engenheiro não é bom, ele começa a matar a gente na estrada por incompetência matemática. Isso é muito importante de saber. Isso sem falar do nosso querido Naya, né? Que construiu os prédios com areia da praia e o prédio caía e matava a galera.
Na curva super elevada, assim, tecnicamente eu posso falar que como ela faz a curva inclinada, também é uma barreira pro carro, tipo, tu vai reto e ele faz a curva sozinho, né? O peso vai fazer... sair da curva. Sim, que nem no plano inclinado, né? O peso do carro vai empurrar ele para dentro da curva, fazendo força centrípeta. Olha só. Pois não. O professor já viu o trevo de Garopaba, que é um caracol? Eu acho muito ruim. Eu não passei, pra quem vem de Floripa e tá em Garopaba, eu não passei, eu sou de Bituba, quando eu vou pra balada em Garopaba eu venho pelo lado contrário. Então eu não passei ali. Mas é muito provável que seja muito ruim. São muito poucos os viadutos na região que são bem construídos. Porque construir bem custa caro. Vai ter que fazer mais cimento, vai ter que aumentar a curva, vai ter que usar mais máquina e não dá pra superfaturar. Pra tu superfaturar tem que fazer a coisa bem a boca mesmo. Tá? Não, tem uns que são muito mal feitos. Só pra finalizar, galerinha, só pra poder terminar, olha só, isso aqui é um carro, tá, cara? Ele tá fazendo essa curva aqui, ó. Fazendo essa curva aqui. Tem o peso e tem a força, mas para ele poder fazer a curva para a esquerda tem que ter uma força. Essa força centrípeta não vem do peso da normal que se anula, só pode vir do atrito. Logo, a força centrípeta é a FAT. A força centrípeta é mv ao quadrado e FAT é μ vezes A, só que a normal na horizontal é igual ao peso, e peso é M. Por isso que corta o M com M, passa o R multiplicando e extrai a raiz quadrada. Resumindo, looping, curva super elevada, velocidade mínima, é sempre raiz de RG. Se tiver atrito na curva, raiz de RG com μ. Se for curva super elevada, raiz de RG tangente de θ. Mas o clássico para vocês por enquanto é globo da morte. Então, raiz de RG. Última tarefa que será corrigida na bicuda máxima. Pô, cara, a bicuda mais legal que eu dei até agora foi no terceirão, ontem. Sabe, esse foi a bicuda homérica. Essa aí vai ter que ganhar um canal, um destaque especial no canal. E amanhã não, segunda-feira... Isso aqui é pra ficar. Uma dor no olho, não sei pra quê. Ó, a tarefa final, a tarefa última, derradeira, página 51. Acrescenta naquelas duas páginas. Segunda-feira eu corrijo e tu vai ver a bicuda. Nós vamos quebrar o teto com a bicuda. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Estuda que vai dar tudo certo. Vem com fé aí nas recuperações, Ctrl+C, Ctrl+V que vai dar tudo certo. Eu tava